Comecei a gravar. Pronto, agora está começando a gravar. Vou começar a compartilhar a tela de novo. Tudo bem, gente? Bom dia. Começando a nossa aulinha de novo, né? Vamos voltar para a nossa segunda matéria. Como eu estava dizendo, a matéria de Física 2, né? A matéria de Física 2, ela é a conjunção de duas matérias diferentes, né? Fluidos, termodinâmica. Se eu não me engano, tem um pouco de oscilação também aí. Mas, basicamente, fluidos e termodinâmica. Fluidos, gente, é uma matéria, assim, principalmente para os engenheiros civis, né? Que, puxa, gente, como vocês vão ver fluidos nesse curso de vocês? Vocês têm várias matérias associadas com fluidos, né? E a parte mais básica mesmo, a base de fluidos, vocês veem aqui. É quase como se fosse uma introdução, né? O curso de Física 2 ele vai te dar uma introdução para fluidos, assim, para que você depois possa ver fenômeno dos transportes, né, que é uma matéria. Depois vocês vão ver hidráulicas. Aí depois vocês ainda tem outras matérias em associação com esse contato, com esse fluido, sabia? A engenharia de produção, mesma coisa. Vocês têm essas mesmas materinhas, mesma coisa, mesma materinha, né? Hidráulica costuma ser uma matéria difícil, né? Costuma ser não é que é difícil, costuma ser uma matéria que tem muito cálculo, né? Tem muita tabela, muitas coisas assim. E o comecinho eu dou essa matéria, inclusive. O comecinho dessa matéria é o que a gente vai ver aqui agora. É o que a gente vê. Então a gente vai estudar fluidos, tá? Então a gente vai estudar fluidos. No nosso livro, que é o Halliday, fluidos é o capítulo 14. Olha aí. Deixa eu até ver aqui se tem quantos capítulos de fluidos são, ó. Com o livrinho aqui, né? Quantos capítulos de fluidos são? Eu acho que é um só. É isso mesmo, é um só capítulo de fluidos, gente. Então, assim, fluidos é uma matéria grande. Olha, em nível de Física 2, né? Aqui no nosso nível de Física 2, não, fluidos nem é uma matéria grande nem nada. Não é não. Peraí, que tem aluno fazendo prova agora. Ixi, o que foi? Aluno querendo entrar e não conseguindo ainda. Está acontecendo de tudo, né? Até voltar à normalidade, dia de prova, a gente teve prova, então mudou tudo. Então, fluidos é uma matéria que é muito importante para o nosso curso, né? Então, a gente tem que começar a falar de fluidos e, graças a Deus, né, vamos começar assim, vamos começar fazendo já nosso resuminho, né, nossa coisa aqui. Então, agora a gente está estudando aqui fluidos, tá? Fluidos. Então, esse aqui é o capítulo 14, né? O capítulo 14 do Halliday. Capítulo 14 do Halliday. Fluidos é simplesmente o capítulo 14 do Halliday. Tá bom, pessoas maravilhosas? Então, é a nossa aulinha de fluidos aqui, ó. Eu vou falar para vocês exatamente tudo que a gente tem que saber sobre fluidos, tá? O que a gente vai aprender sobre fluido? Primeiro, meu celular maravilhoso. Para de me dar trabalho. O que é um fluido, tá? O que é um fluido? Depois, a gente vai ver assim algumas propriedades, né? Propriedades da descrição de um fluido. Quer dizer, massa específica e pressão. A gente vai estudar isso, né? O que é uma massa específica, o que é pressão, massa específica, né? E pressão. Depois nós vamos ver fluidostática, né? Estática dos fluidos. Aqui dentro de estática tem algumas coisinhas aqui dentro, ó. Primeiro, lei de Stevin, que é basicamente isso, né? Estática, você só tem essa lei. Bom, em termos de conta, né? A gente vai fazer comentários aqui sobre como medir, né? Medidores de pressão
Não, nada muito complicado, né? Medidor de pressão, a gente estuda isso muito lá depois em fenômeno de transporte e hidráulica. Então, nada muito complicado, nem nada. Princípio de Pascal, né? Claro. Princípio de Pascal. Olha, eu estou folheando o livro aqui. Princípio de Arquimedes são princípios, né? Princípio de Arquimedes. Tá certo? Aí a gente vai falar de 4. Cinemática. Cinemática dos fluidos, ou seja, fluidos em movimento. Movimento. Aí a gente vai falar de vazão, quer ver? Vamos ver? Vamos ver? Não. Bom, aqui dentro eu vou falar para vocês. A gente vai primeiro definir as vazão, né? Depois a gente vai falar sobre equação continuidade. Equação da continuidade. E, finalmente, a última matéria, equação de Bernoulli. Gente, é isso aí, tá? Equação de Bernoulli. Aí, vai fazer uma revisão de mecânica dos fluidos. Então. Ué, você já tá vendo mecânica dos fluidos? Tô. Ué, então é. Eu mesmo. Peraí, tá, é verdade. É porque tem alguns alunos aqui meus que estão vendo física comigo, que são meus alunos de mecânica dos fluidos. Sim, meu brother. Assim, na verdade, física 2 é mecânica dos fluidos muito mais simplificado, né? Bem mais simplificado. Cara, olha só que coisa interessante. Mas nem todo mundo aqui já viu, né? Não, por exemplo, eu lembro de um caso de uma aluna que não viu ainda, que ela acabou de entrar no curso, ela está no segundo período, ela está no tempo certo, no caso, né? Então não dá para eu pensar meus alunos como se eles já tivessem visto, né? Não dá. Eu vou ter que. Então, gente, quem viu mecânica dos sólidos agora vai surfar, né? Porque sim, fenômeno de transportes, né? Na verdade, o nome da matéria atualmente. Gente, fenômeno de transporte, a gente começa vendo lá camadas, né? Escoamento laminar, a gente fala dessas palavras, escoamento, né? Perfil de velocidade. Aqui a gente nem vai tratar esses assuntos, não. Isso aí só vê lá, né? Porque fenômeno de transporte trata de fluidos e calor, né? Transferência de calor também. Aí, por isso que é transporte, né? Senão a gente chamava só mecânica dos fluidos, que era igual antigamente. Então, na verdade, isso aqui essa aula nossa daqui para frente, né? Essa segunda materinha aqui, ela é uma simplificação, né? Ela é uma simplificação do que está sendo visto lá na outra matéria. Deixa eu terminar a matéria aqui, vamos ver se vai dar tempo, né? Mas eu vou colocar aqui, ainda tem uma matéria aqui, que é oscilações. Isso aqui ainda, né, se possível, né? Pelo menos um resuminho rápido, né? Falar o que é uma oscilação, para vocês não morrer, lei de Hooke, essas coisas. Lei de Hooke, né? Isso aqui também é matéria de segunda prova. Eu vou deixar aqui, né? Porque talvez nem dá tempo. Vou deixar aqui assim, só indicado, né? Isso daqui ó, já é um princípio de esboço da matéria da segunda avaliação, ó. É um esbocinho da matéria da segunda avaliação, tá bom, meus queridos? Nossa Física 2 maravilhosa aqui, ó. Mas eu te confesso, aí quem está vendo o Mecânica dos Sólidos, né, realmente vai ter uma tranquilidade a mais aqui, porque não vai ter novidade. Na verdade, aqui conceitualmente, né, até bem mais simplificado, né, do que a gente vê lá em fluidos, mesmo, em mecânica dos fluidos, em fenômeno de transporte. Tá bom, meus queridos? Entendido aí o que a gente vai ver agora? A gente vai ver essas coisas. Então, quem já viu, né? Quem já viu mecânica dos fluidos, fenômeno de transporte, está feliz agora, né? Tranquilidade. Mas é claro, deixo bem claro, eu vou dar aula como se fosse a primeira vez. Claro, é claro. Você vê, olha só, você vê aqui, ó, o colega que falou que já identificou aí que isso aqui é uma matéria que já foi vista lá no outro conteúdo, né? Eu não vou falar sobre muitas propriedades, vou falar só sobre densidade e pressão, só sobre massa específica e pressão, tá?
Eu não vou falar sobre específico. Não, talvez eu fale sobre específico, mas eu não vou falar sobre lei de Newton, do escoamento, né? Eu não vou falar sobre fluidos newtonianos, nada daquela parafernália, sabe? Eu vou falar, nada daquelas coisas assim mais detalhadas eu vou falar. Eu não vou falar sobre viscosidade cinemática, né? Peso específico relativo, nada disso. Isso aí é fenômeno de transporte. Aqui eu vou só fazer uma introdução. Então a gente pode começar do começo, né? Já que a gente vai estudar fluidos agora como a segunda parte da nossa matéria, a gente pode começar do começo. Qual que seria o começo? Qual é o começo? O que é um fluido? Alguém tem alguma ideia para fazer uma descrição física, né? Do que é um fluido, gente? Olha lá, a gente é físico aqui, hein? Somos projetinhos de físico. O que seria, gente, um fluido? Fluido, pessoas. O que é um fluido? Eu quero saber. Fluido. Fluido. O que é um fluido? Eis a questão posta diante de vocês. Vocês não vão falar, não, credo, gente? Professor, Oi. é uma substância que, ao ser submetida a uma força tangencial, não atinge uma nova configuração de equilíbrio estático. Nossa senhora, Que meu não coração, eu transporte. fico emocionado desse jeito. Não, para descrever isso aí, o que ele falou? É uma substância que, quando submetida à força tangencial, não, né, adquire, não se equilibra de novo, né? Como é que foi essa definição aí? Não o quê? Atinge uma Não nova atinge. configuração de equilíbrio. Nova configuração de equilíbrio. Pô, cara, você já foi para a definição mais perfeita que tem, né? A definição já lá do... É isso mesmo, cara. O Guilherme matou a pau aí, ó. Não tem nem muito o que falar. O fluido é uma substância que, quando submetida a uma força tangencial, não atinge nova configuração de equilíbrio. O quê, professor? Essa aqui é uma definição muito boa, né? Ela já é a definição do universitário, já era a definição da pessoa de uma graduação na faculdade. Vamos para definições mais simples primeiro, né? Porque essa aqui já é a definição final. Nossa, se meus alunos saírem daqui sabendo essa definição, chegar lá em mecânica dos fluidos, quando o meu aluno sair daqui, né? Chegando lá na outra matéria, já sabendo essa definição, isso já é uma vitória tremenda, né? Porque conceitualmente essa definição aqui é muito boa, né? Ela é a definiçãozinha que vem lá no livro de fenômeno de transportes, né? Já mais avançado no curso. Mas boa definição isso aqui. Isso aqui é excelente definição. Mas eu vou colocar umas definições antes aqui. Vou colocar umas definiçõezinhas antes. Primeira definição que eu vou colocar, uma definição bem simples. Você pode ensinar para o seu filhinho, né? Fluido é aquilo que escoa, escorre, flui. É idiota a definição? Não, ela te dá uma visão do que um fluido faz, né? Ela te dá uma visão sobre o que o fluido faz. Aristóteles dizia que tem 3 maneiras de se definir algo, né? Através de suas propriedades, definindo a coisa em si, né? E a outra é através da sensação. Então, são as 3 maneiras de a gente se referir a coisas, definir, delimitar coisas, né? Segundo Aristóteles. Então, a gente pode definir um fluido em si. É o que a gente gosta de fazer enquanto cientista, né? Definir as coisas em si. Isso é impossível de fazer, na verdade, filosoficamente falando, né? Com mais profundidade, mas a gente faz isso com uma certa medida, né? Com uma certa medida de precisão, a gente faz isso. Essa definição que o Guilherme deu, de que o fluido é uma substância que, quando submetida a uma força tangencial, não atinge nova configuração de equilíbrio, é uma definição em si. É o que um fluido é de verdade. Mas quando eu falo fluido é aquilo que escoa, eu estou definindo ele através de uma propriedade. Toda vez que você vê algo que escoa, que escorre, que flui, isto é um fluido, né? Uma outra maneira de dizer que o que são fluidos é o quê? Fluidos são os gases. Nós já estudamos gases? Já! Estudamos gases. PV igual a nRT, né? Fluidos são os gases e os líquidos. Essa é também uma maneira, né, de você definir classes de fluidos, né? Quais são os fluidos que tem, gente? Os gases e os líquidos, certo? Os gases e o líquido.
Ah, mas tem aluno... Não conseguiu ainda? Não conseguiu? O que foi? Aluno tentando entrar e não está conseguindo ainda. Não sei. Tá pedindo senha? Esse negócio de senha, gente, que coisa ridícula. Poxa, alguém ajuda o Luan aí, gente. Ele tá tentando entrar e não tá conseguindo. Tá falando que parece que esse deu limite de pessoas. Mentira. Limite de pessoa? Que viagem é essa? Sério, tem isso agora? Quando que essas coisas mudaram, gente? Mas ele mudou. Eu não fiz nada, eu não mudei nada, não fiz nada. Mudou de repente, assim, agora tem este limite de pessoa. Eu copiei, colei, professor, a senha lá. Eu acho Deu que certo, né? escrever não tá dando certo. Ele colocou a senha, mas não vai. Fala pra ele copiar e colar de algum outro lugar. Para escrever não tá dando certo, não. Talvez ele esteja no celular, né? Aí é ruim. Mas eu mandei aqui, ó, copia e cola a senha, né? Porque, puxa, não dá pro cara ficar sem assistir aula. Calma que vai se resolver. Calma. Calma, vai se resolver. Eu tô fazendo a introdução de fluidos aqui ainda, tá? Eu tô dando explicações breves, né? Colocando definições aqui, ó. O que é um fluido? Então, olha só. Bom, fluido, eu posso dizer assim, uma definição mequetrefe, bem mequetrefe. Essa aqui é aquela que você fala pro seu filho, né? Fluido é aquele que escoa, que flui. Estou definindo o fluido, eu estou dando uma imagem de um fluido para você, né? De tal forma que você tem uma imaginação a respeito. Tá certo? De tal forma que você tem uma imaginação a respeito. Agora, dizer que fluidos são gases e os líquidos, né? Isso é ruim para o seu filho, para uma pessoa jovem demais, né? Fluidos são os gases e os líquidos. Porque você vai ter que dizer o que são gases e o que são líquidos, né? Então, agora, mas você já é mais velho, então você sabe, né? Agora, essa definição aqui, ela tem que ser explicada um pouco melhor. Essa definição aqui é muito boa. É uma substância que, quando submetida a uma força tangencial, não atinge nova configuração de equilíbrio. Essa definição muito boa. Para isso, eu vou lançar a mão aqui, ó. Vou lançar a mão dessa imagenzinha aqui, ó. Então, eu vou copiar isso aqui. Vou colocar lá no nosso slide. Lá no nosso slide maravilhoso de Física 2. Bom da aula de Física 2 é que ela já está pronta já, lá na aula de fluidos. Então, gente, isso aqui é chamado de experimento das placas. É só para você ter uma ideia do que é um fluido, tá? Experimento das placas. Pra você entender muito bem o que é um fluido, tá? Imagina que você tem aqui, ó, que é o que a gente está vendo aqui em A, né? Na letra A aqui, a gente está vendo aqui um fluido, tá bom? A gente está vendo aqui é uma camada de fluido. Imagina que tem um fluido assim, imagina que tem água, né, em cima de uma mesa e tem aquela camadinha de água lá, entendeu? Tem aquela camadinha de água ali. A gente está olhando para ela de pertinho, aquele fio de água que está em cima da mesa, tá bom? E aí, se você fizer um corte lateral dela, você vai ver uma coisa parecida com o que você está vendo aqui em A, ó. Quer dizer, é algo que está em cima da superfície, tem uma placa superior, né, que está aqui em destaque, né, porque ela é importante aqui. E aí tem um certo volume, né, tem um certo volume aqui, tem um certo volume de fluido aqui, certo? Então isso aqui, ó, é uma imagem de uma camada de fluido. Pois é. A gente vai chamar de força tangencial, Ft, uma força que está ao longo, que está acompanhando a direção da placa superior, né? Tá certo, gente? Então, deixa eu dar um exemplo aqui, ó. Digamos que essa folha aqui seja a superfície superior da fluida. Aqui embaixo tem fluido, né? Então, quando eu aplico uma força, ela em geral pode ser inclinada. A força que é inclinada, ela tem duas componentes. Uma componente
tangencial, que faz 90 graus, né? Desculpa, uma componente perpendicular, né? Que faz 90 graus, e uma componente tangencial, que está ao longo, né? Que está junto, que está assim na mesma direção, está no plano, né? Que está nesse plano aqui da superfície superior, entendeu? Essa força é chamada de força tangencial. Essa força tangencial. Em um sólido, quando você aplica uma força tangencial, pode acontecer duas coisas. Num sólido, quando você aplica uma força tangencial, pode acontecer duas coisas. Primeira coisa que pode acontecer, nada. Não acontece nada. Olha aqui, ó, olha esse controle aqui, ó. Tá vendo esse controle? Vou aplicar uma força tangencial nele, ó. Quando eu arrasto a minha mão sobre esse sólido, eu estou aplicando uma força tangencial, né? Eu estou arrastando minha mão sobre esse sólido aqui, eu estou aplicando uma força tangencial, ou seja, uma força ao longo dessa superfície aqui, ó. Ao longo, nessa direção, né? Essa força tangencial deformou esse sólido? Necas, nem um pouquinho. Então, o sólido resiste à tensão de cisalhamento, né? Um sólido resiste, né, gente, às forças tangenciais. Tá joia? Outra coisa que pode acontecer é que ele pode se deformar parcialmente. Ele pode se deformar parcialmente, tá? Eu devia fazer isso. Sempre que eu dou essa aula, eu fico pensando, devia fazer isso. Imagina que você pega 4 palitos de picolé, sabe? Palito de picolé. Imagina que você pega 4. Deixa eu desenhar eles aqui. Deixa eu desenhar aqui. Imagina que você pega 4 palitos de picolé e faz a seguinte construção. Ó. Você pega um palito de picolé, coloca aqui. Aí você pega esse mesmo palito de picolé, né? Você pega outro, aliás, não esse mesmo, é óbvio, não tem jeito de fazer isso, né, gente? Aí você pega um outro palito de picolé, cola ele aqui assim, ó. Pá! Aí você pega um outro palito de picolé, cola aqui assim, tá? Aí você pega um outro palitinho de picolé e cola ele lá embaixo. Aí você coloca taxinhas, né? Para você deixar eles... Não é colado, na verdade. Você conecta eles com taxinhas, né? Você bota uma taxinha aqui, ó. Bota uma taxinha aqui. Faz uma taxinha aqui, ó. Faz uma taxinha aqui. E aí vocês já entenderam a ideia, né? Finalmente, coloca uma taxinha aqui. Então, pega 4 coisinhas de picolé e coloca essas taxinhas aí, conectando os 4. Faz uma coisa parecida com isso aqui que a gente está vendo aqui, ó. Esse aqui. Isso daqui, bom, você sabe que isso aqui é sólido, né, meu brother? Você sabe que isso aqui é um sólido, né, meu querido? Porque isso é sólido. Palito de picolé, você pega e quebra, né? É um sólido. Você sabe que isso é um fluido, você escorre. Picolé, por exemplo, a madeirinha lá do picolé não escorre, né, meu querido? Você sabe que isso é um sólido. Mas aí, gente, a questão aqui é a seguinte: por que eu estou falando isso? É para explicar para você como que um sólido escorre, ele deforma parcialmente, né? Isso é verdade, professor? Deforma parcialmente, ele adquire uma configuração de equilíbrio final, né? Se você aplicar uma força nesse sentido aqui, ó, isso aqui é uma força tangencial, não é, meus queridos? Isso é uma força tangencial, Ft, é uma força tangencial isso aqui, ó. Se você aplicar essa força tangencial aqui, o que vai acontecer? O que vai acontecer com esses palitinhos aqui? Eles vão adquirir uma configuração final. Exatamente isso que vai acontecer. O que vai acontecer com esses palitinhos aqui é que eles vão se deformar e os palitos eles vão fazer assim, ó. Só que vai chegar uma hora que vão parar. A força tangencial vai continuar acontecendo e essa forma vai ficar daquele jeito, ela não vai mais. Só se você quebrar o sólido, né? Só se você romper as estruturas internas do sólido, né? Só se você deformar definitivamente o sólido, transformá-lo em outra coisa, mudar suas propriedades completamente, né? De tal forma que no final do processo você não diz mais que você tinha aquele objeto inicial. Então, você vai aplicar uma força tangencial e o que vai acontecer com esses objetos aqui, né, é que eles vão se deformar. Isso aqui vai inclinar, né? Esse aqui vai inclinar. Deixa eu inclinar direitinho aqui. Esse aqui também vai inclinar, né? Vai inclinar. Eles vão para nova configuração de equilíbrio. Eles vão para nova configuração de equilíbrio. Isso aqui vai deformar, ó. Isso aqui vai deformar e esse sólido vai para nova configuração de equilíbrio. Certo, pessoas? Isso aqui vai ficar desse jeito, ó. Olha aí.
Não, é intuitivo ou não é? E aqui não vai passar disso. Vai ficar assim. Isso aqui é o que acontece com sólido. Isso aqui chama deformação parcial, né? É uma deformação parcial. Isso aqui acontece com quem? Sólidos. E os fluidos, gente? Não acontece nova configuração de equilíbrio. Quando você tem um fluido e aplica uma força tangencial nele, ele simplesmente começa a escoar. Ele simplesmente começa a escoar. Ele, em geral, toma, por causa disso, né, como ele não adquire nova situação de equilíbrio, nova conformação, né, ele acaba tomando a forma do recipiente que o contém, né? Então, essas são propriedades do fluido, né? Essas também são propriedades do fluido. Então, o fluido toma a forma do recipiente que o contém. Ah, mas eu não vou escrever isso aqui, não. Esse slide aqui já ficou bonitinho, já está completinho com essas duas coisas aqui, ó. Então, só para explicar, então, o fluido é essa substância que, quando submetida a uma força tangencial, não atinge nova configuração de equilíbrio. Ele escoa. Ele não chega numa... O fluido, ele começa... você aplica uma força tangencial nele, ele começa a se movimentar, né? Para um dos lados, né? Para o lado que a força está compelindo a ir, e ele não para de escoar, ele não para, né, numa nova configuração, ele simplesmente não para. Ele continua. Tá bom, gente? Ele continua. Continua. Ok? É isso. Isso é com fluido. Então, de tal forma que eu posso dizer que um fluido é aquele que escoa, né? Um fluido é aquele que escoa. Tá joia, gente? Então, agora vamos escrever algumas propriedadezinhas de fluido aqui. Slide 3 já. Slide 3 da aula do dia 18 de maio. Se alguém tiver dúvida, tá, gente? Me pergunta, tá? Porque eu vou seguindo aqui. Essa matéria é engraçada, fica parecendo que eu estou dando aula de mecânica dos sólidos, né? Que eu estou dando aula desde o começo do ano. Mas não, né? Então, fluido é aquilo que... Uma forma boa de se falar no fluido, né? Isso aqui é uma propriedade, né? Propriedade. Propriedade 1. O fluido toma a forma do recipiente que o contém. Propriedade 1 não. 2 não. Vamos fazer aqui, ó. Gases tomam a forma do recipiente que o contém, né? Gases tendem a ocupar todo o volume que o contém. Isso é verdade, né? Então, se você abre um frasco de perfume, você está dentro de um quarto fechado. Isso é um volume, né? Fechado, né? Você está dentro desse quarto e, de repente, você abre um perfume. Você vai ver que o gás exalado pela camada superficial do perfume vai ocupar o quarto todo depois de um tempo, né? Já com líquido não é assim. Se você coloca um copo d'água aqui, né? E aquele líquido vai estar ali, as moléculas não vão estar coesas, não. Elas vão estar mais juntas umas das outras e vai formar uma superfície, uma interface, né? Entre o fluido e entre o ar, né? Então, os líquidos tendem a se agrupar, né? Então, vou escrever isso aqui. Então, líquidos, né? Líquidos tendem a se agrupar, formando uma superfície, uma interface, né? Entre líquido